os senhores doutores juízes de direito desta comarca, Ronaldo Denardi e Laerte Roque da Silva, excelentíssimos senhores advogados, excelentíssimas senhoras advogadas, excelentíssimos advogados militantes e representantes de subseções vizinhas, senhoras e senhores. A origem da subseção de São Joaquim repousa em Lages. Em 1972 foi criada a subseção de Lages, que abrangia naquele tempo as comarcas de Curitibanos, Campos Novos e São Joaquim. Fomos uma grande comitiva de São Joaquim, 4 ou 5 advogados, que nós tínhamos na época, enfrentando a estrada São Joaquim-Lages, sem 1 metro de asfalto, poeira e barro, pedra e buracos. E nos reunimos em Lages, na Associação Rural de Lages, onde foi instalada a subseção de Lages. Pleiteamos, então, que o cargo de vice-presidente fosse ocupado por algum advogado ou de Campos Novos, ou de Curitibanos, ou de São Joaquim, representando, assim, o interior da subseção. O nosso pleito não foi acatado. E aí lançamos uma chapa alternativa, cuja única mudança era o cargo de vice-presidente. Lages tinha o seu candidato a vice-presidente, que é do Hernani Francisco Rosa, que ainda é vivo, e os demais entenderam que eu devia pleitear a vaga pela chapa alternativa. 42 advogados votaram naquela eleição, que eram os advogados que militavam em Lages. Eu levei 21 votos para vice-presidente e o doutor Hernani levou 21 votos para vice-presidente. Carreira empatada, o conselho desempatou pela inscrição mais velha, que não era minha, era o doutor Hernani. Aí, o Ariovaldo, a origem que nós sempre reservamos um cargo aqui na nossa subseção para o Urubici, Bom Retiro, os advogados que representam o interior da nossa subseção. Mas aquela foi a semente para que nós, em São Joaquim, embora poucos, nos uníssemos e pleiteássemos a nossa subseção. Isso era 1972. Em 75 fizemos o primeiro movimento para tanto. Aproveitando que se encontrava na presidência do Conselho Seccional, Dr. Telmo Ribeiro, com raízes em São Joaquim e Bom Jardim da Serra. Mas havia um porém. A Lei 4.215, o estatuto vigente à época, previa um mínimo de 15 advogados. Então, a nossa subseção não vingou. Fizemos, então, uma associação. A Associação Joaquinense de Advogados, AJA. Essa não dependia de número mínimo para funcionar. E funcionamos por bastante tempo. Foi a primeira união de advogados em São Joaquim que, embora poucos, faziam a força pela união que tinham. Havia também uma maneira diferente de se ver as coisas. Havia harmonia entre o Judiciário, o Ministério Público e os advogados. Tanto que fundamos em São Joaquim também o famoso Clube da Ceguinha. Qual era o Clube da Ceguinha? Abrangia os advogados, o juiz, promotor e os serventuários da Justiça. Participávamos de competições esportivas, de comemorações e fomos avançando até que, na gestão do Sadir Rodrigues,
nós chegamos ao número mágico de 15 advogados para pleitear a criação da subseção. Doutor Hernani, nesses 15 advogados, havia um promotor que na época tinha inscrição na OAB. Se não fosse o promotor, nós não tínhamos fundado ainda naquela época a nossa subseção. Foi relator da comissão no Conselho Estadual o doutor Nicolau Pitsica, que foi advogado em São Joaquim. E foi relator no Conselho o doutor Paulo Braz. E foi então criada primeiro a subseção de São Joaquim, e o saudoso tio Pruda, que era o presidente da AJA nessa ocasião, se encontrava em Florianópolis no Conselho e fez uma bonita saudação de agradecimento à criação da subseção de São Joaquim. A instalação contou com a presença do pleno do Conselho Seccional, na época, aqui em São Joaquim. E os colegas houveram por bem delegar-me a função de presidente. Ao longo dos anos evoluímos, cientes de que se não éramos os maiores, tínhamos que ser os melhores. A subseção era a menor subseção do Estado, mas sempre foi muito aguerrida. E a essa subseção e aos advogados de São Joaquim é que eu devo a minha carreira na OAB, conselheiro estadual por 3 mandatos, vice-presidente no 2º mandato, conselheiro federal, 4 vezes mandatos nos tribunais de ética e disciplina. Sempre eu digo que eu devo isso a São Joaquim. Eu sou que nem aquele personagem mitológico Anteu, que buscava as forças junto da mãe, que era a deusa Terra. Enquanto ele tinha os pés firmes no seio da mãe, ele não jamais ficou vencido. E eu também. A minha mãe, a subseção de São Joaquim, a minha mãe, a terra joaquinense, é que sempre me impulsionou em todos os caminhos que eu tive na minha vida. Então hoje é um dia de agradecimento. É um dia de rever amigos de longa data. Juízes que por aqui passaram e que comungaram sempre dessa nossa união, promotores, advogados, advogadas. E também é um dia, um momento de lembrança. Lembrar daqueles que já partiram. O Prudente, o tio Pruda, o Rogério, o Flávio Martins, o Rogério Guimarães, todos foram partindo e nós fomos ficando. À medida que ficamos, nós vimos a subseção crescer em quantidade e número de advogados, e hoje é uma subseção muito pujante, capitaneada pelo Dr. Cristiano. Assim, todos os presidentes que vierem mantenham acesa essa chama, a chama da advocacia em São Joaquim. Quando sonhamos com o nosso vestibular, o que é que nos animava? A crença no direito, a crença na justiça. É isso que une os advogados. E também é isso que une a família forense. Porque, na realidade, somos todos participantes de um mesmo tripé. Sem hierarquia, sem subordinação. O tripé que mantém viva para a população, para o povo, a chama da justiça. Andamos um longo caminho. Temos um caminho longo para andar. Nós chegaremos lá. Eu sempre falo que a última oração de um advogado é chegar perante o Supremo Juiz,
e propor perante ele uma ação combinatória. Senhor, tu disseste que eram bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Em toda a minha vida, Senhor, sempre tive fome e sede de justiça. Então proponho contra ti a ação combinatória para que cumpra o seu preceito, que nós seremos saciados. O advogado, à medida que leva perante a barra do judiciário e dos tribunais as causas dos mais desvalidos, ele realiza um sacerdócio sublime. Temos muito ainda que andar, muitas dificuldades a vencer. Devagar, nós chegaremos lá. Devagar, nós chegaremos lá. Diz um poeta que não faz mal que amanheça devagar. As flores não têm pressa, nem os frutos, pois sabem que a vagareza dos minutos adoça mais o outono por chegar. Por isso não faz mal que devagar o dia vença a noite em seus redutos. O que nos importa é ter os olhos enxutos e a intenção de madrugar. Muito obrigado. Nós nos espelhamos e ouvimos e tentamos conduzir com rédeas e estribos. Hoje é o dia do gaúcho, doutor Juliano Graziotin. Com rédeas e estribos firmes, para que a Ordem dos Advogados do Brasil continue sendo uma instituição respeitada, uma instituição que efetivamente faz diferença para a nossa sociedade. Nós vivemos muito como advogado aquela busca incessante não só do direito, do Estado democrático, da cidadania e da busca da justiça, mas aquela briga intensa com as nossas prerrogativas. Mas nós não podemos esquecer que prerrogativas não se confundem com privilégios. Nós não somos privilegiados. Nem nós, nem o Ministério Público, nem a magistratura. Todos nós obedecemos a um princípio fundamental iluminista do século XVI, chamado equidade. Aliás, nem é um princípio iluminista do século XVI, é um princípio fundado pelos gregos, da equidade, de Aristóteles. E com base no que o doutor Antônio falou da nossa família forense, eu gostaria de agradecer a nossa família OAB, agradecer os nossos magistrados, doutor Denardi, doutor Laerte, que nos honram com as suas presenças, agradecer os colegas advogados de fora. É uma noite especial, uma noite de festa, fria, mas eu sinto aqui um calor humano. Quando o doutor Hugen estava aqui discursando, eu vi a emoção dos familiares, dos amigos, aqui hoje presente, quando ele conta a história de São Joaquim. E aí eu fiquei imaginando como nós podemos contribuir a uma história de vida do Dr. Antônio Hugen. E quando a gente começa a ouvir o que ele conta, e hoje à tarde nós tivemos, né, Rafael, o privilégio de estar no escritório do doutor, e ele contou tantas histórias, e eu pensei, Cláudia Prudêncio, 21 anos advogada, uma história tão linda de São Joaquim, de 40 anos de subseção, o quanto vocês nos dão o exemplo de um trabalho oabiano. E essa medalha que hoje, tão singela, tão simples, mas cada um de vocês, presidente da subseção, fizeram a diferença. E fazem com que nós, que estamos hoje, dentro da Caixa Assistência, na OAB, na ESA, em todo o sistema oabiano, que a gente tenha coragem
e que continue nessa batalha por sempre uma advocacia melhor. E aí eu vi os familiares, as esposas e os esposos aqui, os filhos e os netos, fiquei pensando o quanto vocês abdicaram da família, dos escritórios, para que pudessem trazer um pouquinho das suas vidas como advogado, um trabalho tão carinhoso, tão comprometido, que é serem presidentes das subseções. Vocês são a ponta da nossa advocacia. Primeiramente, eu queria saudar toda a advocacia aqui de São Joaquim, não só de São Joaquim, como de Bom Retiro, Urubici, na pessoa do seu presidente, Cristiano Rosa. Uma satisfação estar aqui nesta noite, comemorando esses 40 anos da subseção. Tenho de saudar também duas parceiras que me acompanham nessa jornada, a diretora da ESA, doutora Isabela Medeiros. Satisfação estar no dia de hoje aqui em São Joaquim pela terceira vez em pouco mais de 7 meses de gestão, terceira vez que tenho a satisfação de estar presente a São Joaquim para dialogar, conversar com os advogados da região e, neste momento especial, comemorar os 40 anos desta gloriosa subseção, como também entregar a cada um dos ex-presidentes a medalha Florisvaldo Diniz pela primeira vez, e tenho a honra de entregar para o Dr. Antônio Uben, que é o primeiro detentor, não apenas da medalha Bonassis, com a medalha Florisvaldo Diniz, das duas maiores comendas da nossa seccional catarinense. Então, nossos parabéns, é uma honra estar aqui, entregar essas duas comendas ao senhor, que é um ícone da advocacia catarinense e não mais são joaquinense, porque com essas duas comendas nós nos apropriamos deste baluarte do meio jurídico catarinense. É uma satisfação porque nós estamos aqui hoje celebrando a nossa profissão. Uma profissão que, assim como todas as profissões regulamentadas, passam por esta metamorfose, que é a metamorfose decorrente da inovação, que muda, tem transformado as profissões, transformado o mundo, transformado os relacionamentos. E em momentos como esse de metamorfose, nada melhor do que muitas vezes olhar para o passado e principalmente agradecer a ele. Tem uma frase que diz: gratidão é a memória do coração. E gratidão é a palavra que temos a cada um dos profissionais que propiciaram que momentos como o de hoje ocorressem. Porque se estamos a olhar o futuro, esta é uma missão daqueles que estão agora a exercer os cargos de OAB, né, o presidente Cristiano Rosa, juntamente conosco, com a doutora Cláudia, a doutora Isabela, nós temos que nos espelhar. E nesse momento de inovação, nós temos que nos espelhar no passado. Ainda que com ele não concordemos em alguns momentos, mas temos que nos espelhar e agradecer. E é por isso, por este sentimento, que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, criamos a medalha Florisvaldo Diniz. Agradecer a cada um dos presidentes que dedicaram parte do seu tempo, um tempo que poderia ser dedicado à sua família, dedicado ao seu escritório, e foi dedicado à Ordem dos Advogados. E isto só há um momento, uma singela homenagem, uma pequena medalha, mas uma medalha que expressa a gratidão do sistema da OAB Santa Catarina. É bem verdade que a OAB é uma obra coletiva, formada por milhares de advogados que se dedicam por todo o país em prol da instituição. Mas há um cargo, e é um cargo que eu quero aqui confessar a vocês, que eu tenho um ressentimento que talvez eu não venha exercer nunca, que é o cargo de presidente de subseção. Realmente é um cargo que eu tenho inveja daqueles que puderam exercer. Por quê? Porque é ali que o sistema OAB pulsa em todo o Brasil. É ali que o sistema da OAB acontece. É no relacionamento dos presidentes de subseção com a base que a OAB acontece. Parabéns, OAB São Joaquim, parabéns aos ex-presidentes e que sejamos muito felizes. Muito obrigado.